Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Health Ideas, promovido pela Pixium, diretamente da Feira Hospitalar. Essa aqui é a principal feira do setor de saúde da América Latina e a Pixium, mais uma vez, tem o prazer de participar. Juntos deste importante espaço, a gente está aqui discutindo diversos temas que impactam diretamente o negócio de saúde. E para isso a gente convidou mais de 35 nomes que são autoridades na sua área de atuação para compartilhar as suas experiências conosco. Primeiramente, me apresentando aqui, sou Cristina Benetti, gerente de Cultura, Desenvolvimento e Comunicação na Pixium, e quero te convidar para continuar assistindo e ouvindo esse debate conosco. Hoje o tema é eficiência para equipes de saúde. Como evitar a perda de conhecimento na rotatividade? Vale lembrar que o impacto da rotatividade também apareceu em outras edições aqui do podcast. Para quem quiser acompanhar, basta acessar o QR Code que a gente irá enviar todas as edições para vocês. Então, começando aqui, para nos acompanhar nessa conversa, a gente conta com a presença do Luiz Carneiro, vice-diretor de Inovação e Tecnologia do Hospital Pequeno Príncipe, e Edson Kitaka, aí conhecido como Kitaka, nome de guerra no mercado, líder de inovação tecnológica da Escola de Educação Corporativa Educorp da Unicamp. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Então, através desse tema, a gente vai discutir um pouquinho aí sobre gestão de conhecimento, como superar os desafios num cenário de rotatividade e potencializar a eficiência das instituições através do desenvolvimento de pessoas, né? Mas para começar essa conversa, queria saber de vocês um pouco mais sobre o conceito de gestão de conhecimento. A gente fala disso, mas muitas vezes não conhece do que se trata, né? Porque não é apenas eu concatenar as informações, mas sim transformá-la em conhecimento útil. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto atrelado à gestão de conhecimento é aceitar e entender que ela precisa acontecer de uma maneira estruturada e com um propósito. Como você bem disse, não basta ter um monte de informações e conteúdos que até se correlacionem sem uma devida estruturação para que eles se transformem em algo positivo na instituição, na melhoria de processos, na melhoria de rotinas ou no agregar de valor para os nossos pacientes e colaboradores, né? Então, acho que essa primeira percepção precisa estar clara, porque senão é muito comum, e na nossa instituição já aconteceu mais do que uma vez, apenas agregar muito conteúdo que ninguém acessa, que ninguém utiliza, e que às vezes o conteúdo per si ele tem qualidade, porém ele não é utilizado, e ao não ser utilizado, ele não é propriamente uma gestão de conhecimento, ele é meramente uma documentação que fica esquecida em algum lugar. E essa é uma distinção que começa no conceito e todo mundo entender que, se não for útil para a rotina, não está sendo devidamente uma gestão de conhecimento. Tem uma questão de ter o ganho, né, do conhecimento. Toda informação agregada, manipulada, ela tende a virar um conhecimento, ou não. Uma informação, ela pode ser uma informação em si e ela acabar não se transformando em conhecimento, mas o conjunto de informações que você tem, de dados, de indicadores, eles vão ser transformados num conhecimento. E esse conhecimento ele tem que agregar valor, né? E se ele não agregar valor, em si, ele acaba morrendo, ele perde a utilidade. E gerir este conhecimento, gerir todas essas informações de modo que elas, transformadas em conhecimento, elas sejam relevantes para a instituição, isso é um desafio, porque a instituição tem que estar preparada para trabalhar com esse conhecimento e fazer a gestão dele, de forma a distribuir esse conhecimento de forma igualitária, né, dentro dos níveis dos profissionais de saúde, para que isso realmente tenha relevância, tenha impacto no resultado do hospital. E outro ponto, né, as pessoas saem de férias, as pessoas adoecem. Se você não fazer a gestão efetiva desse conhecimento, como que fica a instituição nesses momentos, né?
vocês falaram um pouquinho da importância, mas e seriam as consequências de não seguir uma boa prática de gestão de conhecimento? Luiz, quer falar primeiro? Acho que posso trazer alguns exemplos que a gente tem lá no hospital. Hoje o Pequeno Príncipe é uma organização de aproximadamente 2.500 pessoas no hospital. Assim, tem muitas pessoas que realizam ou o mesmo processo ou processos muito semelhantes nos diferentes postos, nas diferentes UTIs, nas diferentes rotinas administrativas, inclusive. No momento que você não tem uma boa gestão de conhecimento e um bom processo, como você comentou, para a rotatividade de pessoal, é muito possível que as pessoas que têm funções iguais ou semelhantes dentro das suas rotinas estejam realizando as mesmas ações de maneiras completamente diferentes. E para você conseguir medir a sua qualidade institucional, se as pessoas estão fazendo de maneiras diferentes, você tem uma base de comparação que basicamente não pode ser comparada. Seria como você comparar frutas diferentes, né? Se é uma recepção recepciona o nosso cliente, né, ou o nosso paciente de uma maneira e a outra completamente diferente, faz perguntas diferentes, trata o familiar que vem junto com a criança, porque nós somos uma instituição pediátrica, de maneiras completamente diferentes, como você vai avaliar depois esse processo ou a qualidade dele é muito difícil. Então, se você não tiver uma boa gestão de conhecimento, a tendência disso acontecer é cada vez maior, dificultando uma boa gestão e uma boa percepção da realidade. Então, para nós, a gente lida com isso de diferentes maneiras, seja presencialmente, né, com grandes etapas de treinamento e capacitação, seja capacitação constante no caso das pessoas da assistência e dos administrativos cada vez maior também. Você vê que a padronização, né, isso é uma palavra-chave, porque os procedimentos, os protocolos, eles devem seguir um padrão. Tanto para o atendimento, seja ambulatorial, o atendimento de emergência, cirúrgico, nas enfermarias, exatamente pelo ponto que você colocou. Há uma rotatividade natural dentro da área de saúde, né, pela própria natureza do trabalho. E a escala de plantão, né, as escalas de 12 por 36, o que acaba acontecendo? Tem uma pessoa que vem trabalhar hoje, né, e vai voltar daqui a 36 horas. Então, as pessoas têm uma rotatividade. Agora, você tem que padronizar para seguir os protocolos médicos, os protocolos de enfermagem, de atendimento, dentro de um padrão. E aí entra uma outra palavra-chave, qualidade. Para você ter qualidade no seu atendimento, você deve padronizar. E aí é onde a chave para você atingir esses objetivos é que a gestão do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento, ele tem que ser constante, né? Ele tem que ser uma busca, tem que fazer parte da cultura de um hospital. Então, vocês imaginam o Hospital das Clínicas da Unicamp, onde eu trabalhei aí por quase 34 anos, né? Que saí de lá o ano passado para um outro desafio, que é educação, e é onde também entra a parte de educação na área de saúde, né? Então, eu saí da área de saúde, mas essa área de saúde não saiu de dentro de mim, graças a Deus. Então, o que a gente vê, né? Essa criação de cultura e essa busca constante de gerir os conhecimentos de forma a gente equalizar esse conhecimento dentro da instituição, ele é muito importante. No caso do hospital, são 3.500 funcionários, mais ou menos. Só da área de enfermagem, 1.500 pessoas. Como que a gente faz para treinar e manter os protocolos padronizados para todo esse volume de gente? Então, a gente não está falando nem dos alunos, né, dos residentes que estão lá, a gente está falando só dos profissionais. Dos profissionais de saúde, de todas as áreas, de alunos. Nós estamos falando de praticamente mais de 4.000 pessoas que transitam e fazem procedimentos, algum tipo de procedimento. Isso tem que ser estabelecido um padrão. Como é que você consegue isso? Com não só a gestão, mas a disseminação do conhecimento. E a gente falou do impacto para a instituição, mas e aí também com a padronização, o impacto para o paciente.
A gente está falando de vidas, né? Antes a gente estava conversando, você falou, um bom atendimento é a vida, a saúde das pessoas. Então Sim. tem o impacto da instituição, mas tem também como esse paciente está sendo atendido. O resultado final, né, a saúde tem essa complexidade, né? Porque a gente sabe que tem a questão do negócio, saúde, mas o resultado ótimo é o paciente sair de lá com saúde, com seu problema resolvido, né? Então, a busca constante de se ter protocolos, de se ter formas que se apliquem, se dissemine o conhecimento na busca da saúde, que é o resultado ótimo para todos nós, né? Eu acho que eu agregaria um pouco a esse ponto. A gente está vivendo um cenário da saúde hoje bastante complexo, né? Muitas notícias, muitas situações atreladas a esse mercado de saúde suplementar. E eu acho que hoje o mercado da saúde eternamente terá esse elemento de qualidade do desfecho assistencial. Isso Perfeito. não existe como a gente tirar isso da equação. Mas eu sinto que cada vez mais você oferecer uma qualidade de jornada do paciente que vai para além do seu desfecho assistencial está mais fundamental, até mesmo para a sobrevivência de grupos menores ou de organizações menores ou até independentes, né, nessa situação que a gente está vivendo hoje. E você só consegue isso também com padronização e capacitação. Se você não tiver uma padronização e uma capacitação muito contínua, você pode acabar dependendo ou de pessoas que se destacam nas qualidades que você quer ter na sua instituição, ou o outro lado disso, que é perder clientes ou pacientes, no nosso caso da área da saúde, que tiveram uma experiência fora do padrão por falta de capacitação ou falta de compartilhamento desse conhecimento de maneira devidamente estruturada e que não é o seu padrão institucional por falta de capacitação. E eu acho que hoje, no cenário que a gente está vendo, isso também é muito importante. Capacitação constante e essa padronização garantem para você que a experiência do paciente vai ter um grau conforme a sua expectativa. E aí o que sair desse padrão, principalmente para baixo, você trata, né? Eu acho que esse padrão está cada vez mais importante e eu acho que hoje em dia a gente vive um pouco isso lá no Pequeno Príncipe. As pessoas muitas vezes têm um hospital, têm um profissional médico, ou têm uma clínica, ou em qualquer proporção, uma vontade de voltar se ela for muito bem atendida, com qualidade de desfecho assistencial, mas também se a pessoa da recepção foi gentil com ela ou não foi, se perguntou como resolveu ela o problema dela. Exato. E tudo isso também pode acontecer através de capacitação e não dependendo de pessoas que naturalmente têm uma empatia com quem está chegando ali. Perfeito. Você tocou num ponto super importante, né? Que é a experiência do paciente. Ela vai fazer com que esse paciente ele saia não só com seus problemas resolvidos, mas que ele saia satisfeito com tudo que aconteceu com ele durante a jornada. Exatamente. Então, não é simplesmente resolver aquele problema de saúde, porque ele é uma pessoa inteira, com as emoções, com os medos, né? E quando ele tem uma experiência positiva, onde toda a equipe está em torno dele para fazer o melhor por ele, né? Ele sai dali satisfeito, além daquilo que ele recebeu, que sair curado ou com seu problema resolvido, né? Então, um outro tema importante para que se busque isso é a qualidade, né? Então, a gente falou da gestão de conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que ser monitorado também pela qualidade. Então, quais os impactos de um protocolo, de um modelo novo que está sendo utilizado, dentro não só da resolução dos problemas, mas da experiência também do nosso paciente. Então, tudo isso faz com que se crie uma cultura, né, que ela se retroalimenta, aonde os resultados obtidos, sejam eles positivos ou não, eles devem servir de base para reorientar
a gestão do hospital, as pessoas que são responsáveis a gerir conhecimento, educação continuada, né? A que linha tomar. E aí é onde entra a qualidade a nortear o que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente tem que fazer para melhorar. Vocês falaram de qualidade e de continuidade, né, a educação. Como que vocês entendem que a tecnologia, uma plataforma online de aprendizagem, podem ajudar? Até falando de enfermagem, né? Você falou de 900 enfermeiros, 1.500 enfermeiros que trabalham em turnos. Então, como que uma plataforma online de aprendizagem, como a tecnologia pode ajudar a manter essa padronização, essa qualidade e essa educação continuada? Bom, eu vi que, assim, na pandemia, a tecnologia, ela começou a aparecer, ela já vinha aparecendo em alguns cenários, mas principalmente na área de educação, na área de disseminar conhecimento, a tecnologia teve um papel fundamental. Por quê? Tudo o que acontecia durante a maior parte do tempo que as pessoas estavam confinadas e nós dentro dos hospitais trabalhando bastante, como é que a gente fazia para que o conhecimento, os novos conhecimentos chegassem na ponta? Com tecnologia. Então, é onde os antigos fax começam a tomar outra proporção. Os blogs começam a tomar outras proporções. Então, começa a se utilizar de recursos que eram mais para os blogueiros, para alguma coisa, em função de você disseminar um conhecimento. Então, as plataformas digitais, elas começam a tomar muita força e hoje elas são fundamentais, porque também não só pelo horário de trabalho dos profissionais de saúde, eles podem consumir um material, né, de apoio num horário que seja mais adequado. E propicie, então, não só a disseminação do conhecimento, mas que ele tenha um tempo que ele possa consumir isso daí, né, e consultar mais vezes, e consultar não precisa ter alguém vezes. Parado ali ensinando. Exato. Então, o ambiente hoje digital, ele é fundamental. Para nós, né, o ambiente híbrido, a gente tem muito treinamento que é feito presencial, né? Sábado mesmo nós vamos ter um treinamento grande lá na Escola de Educação Corporativa para residentes, em treinamentos para a área de emergência. De novo, como eu falei, né, as pessoas precisam treinar, para que quando aconteça uma situação de emergência, as pessoas elas nem pensem, elas reajam naturalmente, porque aquela situação elas já têm registrado na mente delas. Né? Estão preparadas? Estão preparadas. E no caso de consulta, ela pode ter uma videoaula, ela pode consultar alguma coisa. Né? Eu acho que a gente vai até separar um espaço para uma sala de aula digital, que nós estamos criando, né? Já tem um protótipo, que também ele visa o quê? Dentro desse ambiente virtual, visa com que a gente possa aumentar a chegada do conhecimento para mais alunos, sejam eles da graduação, da pós-graduação, ou os nossos profissionais. Né? Então, nesse ambiente virtualizado, com realidade virtual, e realidade aumentada, a gente está fazendo um mix, né? A ideia é colocar o aluno imersivamente em situações reais, né? Só que dentro do metaverso, que ele possa se treinar, se capacitar, porque o dia que ele passar por aquela situação de novo, a mente dele já tem registrado de que forma ele tem que, qual procedimento ele tem que fazer de forma rápida. Né? Então, isso é um avanço bacana e eu acho assim, a ponta do que a gente está fazendo com a tecnologia. Né? Isso para várias áreas, a gente já está utilizando tecnologia, então não só apoio de inteligência artificial, mas a gente entrando no metaverso também para levar mais treinamento e capacitação para as pessoas. Acho que agregado ao que você compartilhou, eu colocaria também uma vantagem da tecnologia, que são as microdosagens de conhecimento. No passado, exatamente, no passado, um momento de capacitação ou treinamento, mesmo que de cada setor ou de cada grupo de pessoas,
a gente pincelasse algumas para fazer de cada vez, elas iam para um local pré-determinado e recebiam uma capacitação formal, de uma maneira bem estruturada, ou numa sala de aula, ou numa sala de simulação, e isso demandava o tempo teórico, demandava o tempo prático da atividade, né? E aí depois ela se tornava. A possibilidade de você tanto entregar a parte teórica prévia, fazer uma revisão apenas dela no momento das práticas teóricas, e aí ter só a parte prática de fato em um local estruturado, a gente ganha tempo, mas as microdosagens de conhecimento ou de relembrar detalhes importantes, pontos-chave de conhecimento, também é muito importante. A gente hoje utiliza bastante isso, principalmente no intranet da nossa organização e também nas diferentes plataformas que a gente tem de capacitação virtual. A gente tenta ao máximo quebrar os conteúdos em tempos menores para que a pessoa possa aproveitar uma pausa, um intervalo que ela precisa, uma válvula de escape da sua rotina, essa seja uma opção que ela sabe que vai agregar valor para ela e que em rápidos minutos ela vai ter um pouquinho de valor sendo entregue para ela, que vai voltar para a rotina dela em qualidade, em outros pontos. Eu acho que a microdosagem é algo que no passado ela era quase impossível, porque na prática pouca gente ia em cada um dos setores para fazer uma pequena fala de 5 minutos todos os dias, sabe? Perfeito, porque você vê, faz todo sentido, né? E você vê que toda essa mudança de cultura, de comportamento, de ensino e aprendizado, ou de oferta de aulas, de pílulas de conhecimento, ela mudou muito radicalmente durante a pandemia. Então isso ficou muito mais acessível, né? Então eu posso ter uma descoberta aqui e posso compartilhar rapidamente essa descoberta, né? Então eu acho que agrega demais, não só para as instituições, mas para a vida profissional das pessoas. Mas não pode, tem que ser uma adaptação, né? Porque às vezes a gente tenta fazer caber um modelo presencial numa plataforma online de aprendizado. Um workshop presencial, eu posso ter um workshop de 4 horas. Agora um treinamento de 4 horas fica maçante no EAD. Então é importante ter esse conteúdo adaptado em pílulas que eu posso consumir, e para consultar eu não preciso ficar assistindo um material de 2 horas. 5 minutos eu resolvo a minha dúvida e sigo para minha rotina de trabalho. Perfeito. Eu tive uma experiência não muito positiva durante a pandemia, né? Eu dava aula numa instituição de ensino superior durante a pandemia e, de repente, a gente precisa sair da sala de aula para fazer todas as aulas de forma online. Ok, o coordenador chegou para mim, que taca, olha, como você é da área de tecnologia, você não vai ter problema, ok, né? Eu dava aula para os tecnólogos de radiologia, informação de imagens radiológicas, né? Então, como é que você faz isso? Utilizando o laboratório, utilizando os recursos que você tem em sala de aula, que você transforma isso de um dia para o outro, de uma semana para outra, isso de forma virtual, né? Então, é lógico que mesmo eu, dentro da área de tecnologia, cometemos os erros básicos. Ou seja, nós demos as aulas praticamente como a gente dava, adaptando algumas coisas, os recursos ali que tinha as mídias, né? Mas o que aconteceu? Como que eu prendo um aluno 3 horas de aula de forma online? Um conteúdo que ele precisa Exato. ter uma qualidade alta. Então, foi um desafio, tanto para o lado dos professores, dos docentes, mas principalmente para o lado dos alunos. Como é que ele se prende 2, 3 horas, o cara falando ali sem parar, mostrando um monte de slides, e ele está prestando atenção? Qual é a retenção de conhecimento? Então, essa calibragem, ela veio também com todo esse movimento da tecnologia, da gente levar conhecimento de uma forma híbrida, mas não querendo misturar as coisas, né? Eu acho que assim, cada situação deve ser utilizada, ou cada modelo utilizado de forma correta, né?
senão você mistura, não dá certo, né? Eu tenho experiência prática disso. Eu acho que nessa linha que você está falando, também tem um complicador que muitas vezes a gente não trata com a devida relevância, que é assim, quanto mais fácil o acesso tecnológico, maior a competição que você vai ter com todas as outras coisas que o acesso tecnológico te permite. Então, a gente discutiu um pouco isso sobre poder fazer as capacitações pelo próprio celular. Porque aí a competição que você tem é com todas as redes sociais, Notificações. com todas as notificações que acontecem na vida da pessoa, com todos os outros lugares que ela tem vídeos de entretenimento para além das redes sociais, que é uma competição muito, muito complexa Desleal, de você. porque elas são mais interessantes muitas Exatamente. vezes. Ao mesmo tempo, como que a gente aprende com elas para conseguir garantir o engajamento das nossas pessoas, dos nossos grupos, sejam os estudantes, sejam os colaboradores, ou até mesmo, no nosso caso, a gente tem muitas capacitações de familiares de pacientes para eles ajudarem a serem monitores das nossas padronizações, de várias delas. Como é que você compete com isso, né? Então, isso é algo que a gente precisa aprender. Assim, historicamente, você falou de graduação e tudo. Quem prendia a atenção de jovens por 4 horas eram videogames e as redes sociais, ou então os diferentes streamings, né? Pouca gente foi olhar o que eles fazem para conseguir prender numa tela e tentar traduzir isso na parte de educação. É algo que a gente está em constante evolução, né? A gente sofre, tá? Não estou dizendo que lá Estamos aprendendo, príncipe... até porque a gente não teve esse tempo, né, de planejar. Como você disse, foi de um dia para o outro, De um dia para o outro. Você vê que assim, essa mudança de cultura que a gente precisou fazer de forma rápida, emergencial, ela levou também a gente resolver alguns problemas. Primeiro, criar e resolver os problemas na mesma velocidade que eles foram criados. Porque realmente você prender a atenção de uma pessoa, né, com uma palestra ou um conteúdo muito denso que faz todo sentido para a carreira da pessoa, mas é impossível a pessoa ficar numa telinha de celular ou ali na TV ou no computador ali horas, né? É lógico que tem categorias, tem pessoas malucas como eu que faz isso daí, vê aula de programação, fica vendo coisa de inteligência artificial e você passa horas ali. Mas isso é para todo mundo, isso é um padrão? Não, o que a gente tem que ver é respeitar o tempo de cada um para que esse aprendizado ele possa ser absorvido, né? Não é que porque as pessoas não querem, muitas vezes a pessoa da área de saúde ela tem uma rotina de trabalho insana. Como é que ela consome? Ela quer consumir. Então, é possível a gente dosar esse conhecimento de forma que esse conhecimento possa chegar de forma mais correta, mais amigável, de forma que ela possa consumir isso no tempo que ela tem disponível. Então, isso, eu acho que assim, essa adaptação do modelo tecnológico para que utilizamos as ferramentas de gamificação, dos próprios blogs hoje, das mídias sociais, dentro desse novo contexto, a gente tem que repensar a educação. Então, a educação ela está sendo transformada, né, vem sendo transformada nesse tempo, com a utilização de tudo que a gente tem de tecnologia, inclusive IA, né? Então, como é que a gente faz? Como é que a gente se adapta hoje dentro da sala de aula? Se um aluno, por exemplo, ele pode usar uma inteligência artificial para responder uma pergunta que a gente fazia. Então, tem alguns cenários, né, que vêm para o bem e eu não acredito que venha para o mal. Venha como um desafio para a gente poder talvez mal pensar. Utilizado, não para o mal. Isso. E aí eu lembrei da nossa conversa anterior, que você falou do desafio de suprir uma necessidade de uma educação, de uma formação talvez baixa, no sentido de não explorar com magnitude, né, o aprendizado, né? Se o aluno usou a inteligência artificial para responder, para entregar um trabalho, para analisar um caso, como depois ele vai chegar na prática da sua profissão e conseguir fazer uma entrega qualificada, né? Eu acho que nesse ponto, o Pequeno Príncipe tem
como hospital 104 anos. Então a gente passou por diferentes momentos e diferentes mudanças dessa realidade. Sempre fomos pediátricos e é uma característica que hoje diminuiu minimamente quando a gente compara com 100 anos atrás, que é pouca gente é graduada pensando num atendimento pediátrico. E uma criança não necessariamente seja um pequeno adulto. Ela muitas vezes é muito diferente, ela é um ser e como ser que está se desenvolvendo, ela é muito mais curiosa, muito mais agitada e muito mais diversas outras coisas, além do organismo não ser apenas uma miniatura. Então essa é uma característica que a gente lida há muitos anos e algumas décadas, que muitos dos profissionais de saúde que a gente tenta colocar na nossa operação chegam com uma capacitação que, pro nível de pediatria, principalmente na qualidade que a gente quer ter como instituição, é aquém do necessário. Lá atrás a gente supriu isso criando uma escola de enfermagem, que com o passar dos muitos anos se transformou hoje nas faculdades Pequeno Príncipe, que tem cursos em diferentes áreas da saúde, mas com o passar do tempo, apenas isso não foi suficiente. Então vieram as capacitações continuadas da enfermagem, que você comentou mais cedo. Veio também a criação de um centro de simulação realística focado não na educação necessariamente da faculdade, mas das pessoas que estavam na operação hospitalar, sejam médicos, residentes, profissionais da área de enfermagem, técnicos e do time multidisciplinar. Então, a educação contínua ela foi mudando. Eu diria que tecnologia agregou bastante em alguns pontos que a gente já mencionou mais cedo, o ganho de eficiência, a possibilidade de microdosagens de conhecimento. Tem algumas que eu acho muito importantes da gente também pontuar e não esquecer, que são conseguir medir de maneira mais contínua o engajamento do conteúdo e a absorção do conteúdo por parte das pessoas e também o acompanhamento dos indicadores. Vamos lembrar, quando eu digo indicadores, não só do conhecimento, mas da rotina dessas áreas. Porque vamos lembrar do começo aqui do podcast. Lá na ponta, Se né? não tiver um impacto positivo na organização, o conhecimento, às vezes, você pode estar tentando empurrar algo que não está trazendo o benefício necessário ou o que você esperava, ou algum, muitas vezes, né? É um conteúdo que consumiu as horas que a pessoa estava disposta a entregar para ser capacitada e não teve um impacto condizente com o que você esperava que aquele tempo de capacitação fosse refletir na realidade operacional. Eu acho que esse é um ponto importante, né, para a gente pensar também. Não, perfeito. Eu acho que assim, tudo que a gente tem disponível para a gente ajudar na capacitação, né? A Unicamp, a área de saúde da Unicamp é uma área que gera conhecimento. Os nossos pesquisadores, a gente tem pesquisadores aí importantes aí a nível mundial, né? Dentro da universidade, a gente tem escola de medicina, escola de enfermagem, está entre as melhores, né? E então essa gestão de conhecimento, ela tem que ser não só gerida, mas dosada para os diferentes públicos. Maturidade. Perfeito. Dentro do hospital, que fica o Hospital da Mulher, né, o CAISM da Unicamp, que tem também um centro onde a gente usa os bonecos para fazer os treinamentos. Essa capacitação é constante, porque é necessário que o treinamento esteja na mente de cada pessoa que está fazendo um procedimento, porque e a tecnologia vem ajudar, porque os bonecos também hoje tem muita tecnologia embarcada nesses bonecos, onde você pode simular situações de extrema complexidade, que se passa às vezes no hospital de alta complexidade. E aí, falei do CAISM porque tem a ver com a neonatologia. Então, a parte de neonatologia, a aplicação de uma técnica no momento de extrema urgência, o profissional não pode pensar. Aquilo tem que estar, vamos dizer assim,
aquilo tem que ser natural ele fazer, ele tem que tomar uma decisão de forma muito rápida. Então, esses centros de treinamento e a capacitação constante, ela propicia com que os profissionais eles possam reagir e tomar decisões de forma muito mais rápida e assertiva, né? Que aí volta toda aquela questão, experiência do paciente, resolução de problemas, que é o objetivo final, né? O sucesso do tratamento, né? Então, eu vejo que todas essas, o que a gente tem à disposição para levar a capacitação, o conhecimento, eu acho que isso, inclusive, também é uma forma de reter as pessoas nas instituições. Eu acho que, agregando a isso e também a pergunta sensível, que é como lidar com esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, seja ele um enfermeiro, uma enfermeira ou qualquer uma das outras posições no hospital, a educação ela é responsabilidade dos dois lados, não só da parte da graduação que levou ele até essa entrada, mas também é responsabilidade da organização, se ela percebe esse gap, como conseguir, através de gestão de conhecimento, diminuir onde o aluno está, para onde ele precisa chegar, né? E não mais aluno, agora um colaborador, né? Uma pessoa que está ali na linha de frente da assistência. Como é que a gente diminui essa distância de conhecimento necessária e prática, muitas vezes, o mais rápido possível para que ele consiga trabalhar na organização? Isso vai ser diferente para cada pessoa, e daí eu acho que tecnologia também agrega possibilidades para a gente tentar ser mais... oferecer isso de maneiras diferentes para que a chance da gente conseguir mudar individualmente cada um seja ainda maior. Então, hoje no Pequeno Príncipe a gente tem enfermeiras, enfermeiros, técnicas e técnicos que estão conosco há muitos anos. Eu conversei com uma recentemente, nessa última semana. Ela está conosco há 37 anos e a medicina mudou no transcurso de 37 anos. E ela segue sendo uma das nossas melhores enfermeiras de uma das nossas UTIs. Ao mesmo tempo, tem pessoas que chegam e rapidamente, em 6 meses, atingem esse patamar de qualidade com o conhecimento disponível que tem nas diferentes formas, sejam nas capacitações continuadas presenciais, híbridas, totalmente virtuais ou no centro de simulação. E ela consegue absorver esse volume de informação, esse nível de prática e esse nível também de, numa situação crítica, não precisar pensar para tomar uma decisão durante uma emergência. E isso só é possível com boa gestão de conhecimento, com tecnologias agregadas, mas também com uma cultura organizacional de pessoas que têm esse costume de capacitação contínua. E aí eu acho que não vai ser toda organização que vai conseguir isso para todo mundo, mesmo nós não conseguimos, para muitas das pessoas que entram, às vezes elas não conseguem chegar nesse patamar de qualidade, mas a gente sempre precisa pensar como conseguir oferecer essa distância que a pessoa... Reduzir o gap aí, exatamente, né? Como reduzir o gap o mais rápido e da melhor forma possível para que ela se adeque aos padrões institucionais. Uma melhor rampagem, né? Para que ela entregue a padronização, a qualidade. E vocês trouxeram várias questões aqui, falando do desenvolvimento e do apoio da tecnologia. O que vocês veem como a maior dificuldade na implantação desse movimento de educação corporativa na instituição? Vocês trouxeram cultura, liderança, vocês trouxeram a questão de adaptar, né, o cenário, a prática para o cenário digital. O que mais vocês entendem como desafio de implantar mesmo esse processo de educação corporativa? Tem algumas barreiras que a gente tem que transpor. O ser humano, naturalmente, e aí, pegar um pouquinho da andragogia, a educação do adulto, ela tem que ser motivada. O adulto precisa buscar uma motivação e ele precisa saber qual sentir a necessidade. Exato. Qual é a recompensa disso daí? Olha, então a recompensa, né? Então o nosso cérebro funciona assim. Então, eu preciso ser motivado para sobreviver, eu preciso ser motivado para fazer algumas coisas, para ir para academia, né? Para manter a rotina, a atividade física. Qual é a motivação? Muitas vezes, a motivação, ela deve, olha, eu vou manter a saúde, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar saúde. Puxa, mas eu vou ter que passar aquelas horas lá
sofrendo na academia, na musculação? Ok. Então, da mesma maneira, a gente busca levar o conhecimento de forma mais acessível, de forma, vamos dizer assim, mais moderna, falando a língua do nosso tempo. E aí, eu quero pegar um gancho dessa pessoa, né, dessa enfermeira que você falou, de 37 anos, né, e lá na Unicamp a gente tem muita gente com essa característica de aprendizado, não de ensino contínuo, mas de aprendizado, ou seja, busca do saber, busca do conhecimento. A motivação em si, ela é uma das questões que dificultam, e você deve, então, estabelecer ou criar estratégia de como você formata uma área para gerir conhecimento, uma área de conhecimento contínuo, né, de educação continuada, porque não basta você criar um departamento e falar, olha, esse departamento é de educação continuada. Ele não vai funcionar sozinho. As pessoas precisam ser motivadas constantemente na busca do aprendizado e ela ter o porquê que ela está fazendo isso, voltando na parte de andragogia. Então, olha, não é só da qualidade do atendimento, mas é no resultado que leva, né, um desfecho de sucesso, né, vai levar isso. Então, qual profissional de saúde não quer um desfecho, um sucesso? Então, olha, para você atingir isso daqui, você vai precisar treinar constantemente, utilizando, e aí do lado nosso de gestão, de escola, dos hospitais, de que forma a gente cria novas formas desse conhecimento ser mais palatável e ser mais consumível, e aí utilizando as novas técnicas aí de educação que estão surgindo, que estão sendo mudadas, agregando muita tecnologia, né? Então, o grande desafio inicial é a motivação de ambos os lados, da própria instituição, e como eu crio um mecanismo de motivar essas pessoas, né? Não pode ser comando e controle. Esse comando e controle não funciona. Eu preciso motivar as pessoas. E as pessoas motivadas, elas vão responder muito mais rápido, né? E com mais eficiência do que realmente for aquela questão aí de simplesmente um comando e controle. Olha, eu estou exigindo que você faça um treinamento, o treinamento vai ser muito eficiente agora. A eficiência desse treinamento, ela ora quando a pessoa se sente motivada, ela entende o porquê daquilo lá e quais os resultados, né? Eu vejo que esse é um grande desafio. Tirar a obrigatoriedade nesse movimento, né? Eu acho que, além de tirar a obrigatoriedade, infelizmente tem algumas coisas que continuarão sendo obrigatórias. Eu acho que principalmente na área da saúde, é muito importante você ter revisões constantes e isso ser mandatório em alguns casos. Mas eu acho que, concordando com você, eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é cada vez mais as capacitações elas serem menos teóricas e mais a ver com a prática das pessoas. É muito comum que a gente tenha o mesmo modelo de treinamento guardado numa gaveta e reutilizar ele, mesmo que num pacote um pouco diferente, mas a essência ser a mesma. Cada vez mais a gente tenta utilizar, tanto no hospital como na faculdade, metodologias ativas e trabalhar com casos que aconteceram atrelados, por exemplo, né, a gente pauta muito a nossa educação continuada da enfermagem, de fato, no que, para além dos treinamentos obrigatórios, o que tem acontecido de errado, de modo geral, no hospital, quais são as notificações, reais. Exato, e aí como lidar. E isso, eu diria que aumenta muito o engajamento, porque as pessoas sabem que está acontecendo. Quando acontecem muitas capacitações das diferentes formas, elas rapidamente começam a perceber uma diminuição desse indicador, e aí elas conseguem perceber o valor que a capacitação contínua tem para mudar a realidade média organizacional como um todo. Começa a criar uma motivação ali, porque você vê o porquê
e você vê o motivo. O impacto, o resultado. Que vai direto de encontro com o que você falou mais cedo. Ela percebe valor muito rápido e percebe que capacitação não é uma perda de horas, é um investimento de tempo que ela está tendo para ter um retorno muito rápido muitas vezes. Nem todo treinamento vai ter essa condição de em 1, 2 dias ou uma semana já mostrar um resultado. Alguns ela vai ter que confiar no processo que você falou da academia, né? Não é porque eu fui hoje cedo na academia que amanhã eu vou estar completamente diferente. Existem algumas partes do conhecimento que são de cauda um pouco mais longa, mas muitas vezes numa organização hospitalar, ou onde cada setor vai ter suas características, né? Existem possibilidades de treinamentos que a cauda é super curta. Você faz uma recapacitação rápida de todos e em 1, 2 semanas você começa a ver mudança nos indicadores. Mas tem que compartilhar com eles também, com quem participou, com quem não participou, tentar entender o que aconteceu. Então, eu acho que isso é importante. E não é um processo finito, né? Não, até bate aqui com mais um ponto que eu ia trazer para a mesa, né? Como trabalhar essa melhoria contínua? Você trouxe isso de sequência, de entender que às vezes o resultado vai demorar. Você trouxe, não adianta criar uma área de educação corporativa e achar que, pronto, o conhecimento está resolvido, a gestão do conhecimento está resolvido. Então, como trabalhar, como as instituições de saúde podem trabalhar esse processo de melhoria contínua em seu dia a dia? Eu acho que essa cultura, né, de não só gerar o conhecimento, mas, como você disse, né, compartilhar esse conhecimento, ele nasce porque o que se pode imaginar? Olha, eu crio uma área ali de educação continuada e as coisas vão começar a se resolver. Não, essas coisas nascem naturalmente dentro dos ambientes de trabalho, que é as discussões de caso. É o compartilhamento daquele conhecimento e o que deu resultado. Isso sendo disseminado, isso cria uma cultura. Então, criar cultura não é a gente contratar alguém e falar, olha, vamos criar uma cultura. As pessoas criam a cultura da instituição. Essa cultura de busca do conhecimento constante, né? Incessantemente, como fazer parte da vida das pessoas, ela reservar uma hora do seu dia para ler algum artigo, para fazer alguma coisa, assistir um vídeo que não seja longo, não seja aquela minha aula de 2 e 3 horas, mas que tenha uma aula ali, que 5 minutos, 10 minutos, a pessoa consuma um conteúdo de qualidade. Então ela se sente motivada e aí ela vai compartilhar com os pares. Então esse compartilhamento, ele deve ser propiciado, esse feedback do que deu resultado dentro das equipes, ele é extremamente importante para que você mantenha essa cultura de aprendizado contínuo, né? Porque tem que ser um programa, né? Tem que ser como se estivesse dentro do DNA da instituição, essa busca desse aprendizado, né? Desse conhecimento e da disseminação do que se descobriu, né? Então, gerou um conhecimento, viu que um procedimento está dando mais resultado, está diminuindo o custo, está agregando mais valor. Ok, vamos compartilhar isso daí para ver se o mesmo resultado que eu consegui na minha área, a gente consegue nas outras áreas. Com isso, a gente agrega as pessoas dentro dessas áreas de disseminação de conhecimento, né, que a gente chama as áreas de educação continuada, para que isso seja compartilhado com as pessoas. Quem não quer ser um profissional melhor, quem não quer ter uma possibilidade de crescimento para todo mundo. Então, essa motivação, ela vem atrelada a assim, né, um programa, essa área que a gente chama de educação continuada. Então, acho que o segredo é você estar agregando pessoas que tenham essa, não a capacidade, mas tem essa motivação inicial de aprender e essa compartilhar. Moça de 37 pois anos, né? Que ela faz sempre uma pessoa nova, recém-chegada no hospital. Inspira, né? Cara, então, muito inspirador. Eu acho que, agregando esse ponto, tem um lado também que é muito importante, a cultura da organização, ela é sempre fundamental. Se você começar a agregar pessoas que não têm essa cultura,
tem uma tendência delas serem pontos desestabilizadores da própria cultura e dessa continuidade do aprendizado. A área da saúde, de modo geral, é uma área que naturalmente as pessoas querem cuidar e tratar melhor do paciente, sejam eles médicos, técnicos e enfermeiros. Algo motivou eles a trabalhar com apoiar, a curar pessoas, cuidar de pessoas. Então, para esse lado, as pessoas recebem muito bem a capacitação contínua na parte assistencial e, principalmente, quando elas começam a ir um pouco melhor e cada vez melhor, alguns até se transformando expoentes nas suas áreas, é uma paixão que se agrega a isso do cuidar e aí a pessoa fica assim, é quase um vício aprender mais, estudar mais e cada vez melhorar. E aí isso acaba reverberando, contagiando as pessoas em torno. Eu acho que tem um segundo ponto que também é importante, que é assim, cada vez mais tecnologia facilita um acompanhamento das melhorias e das mudanças. Puxa, se você pegar 104 anos, a gente não tem necessariamente as primeiras análises de mudança de processo da enfermagem dos anos 20. Agora, cada vez mais, é fácil você perceber, se você tiver isso bem documentado na sua gestão de conhecimento, qual foi a última mudança de processo que a gente fez aqui. Vamos tentar ver se tem mais uma melhoria possível, vamos analisar quais melhorias foram feitas antes e vamos talvez revisar o processo, todas que já aconteceram. Acho que nesse sentido, tecnologia também agrega a você conseguir analisar o que já foi feito antes. Porque o volume de informação na área da saúde é tão grande que, às vezes, se você dificulta a análise do passado para pensar em um novo futuro, é complicado. Ou facilita quando você olha algo novo em algum outro lugar e rapidamente compara. Em algum momento a gente já fez desse jeito, o que é o mais próximo que a gente tem? Nunca fizemos, vamos fazer um piloto, vamos implementar o piloto rapidamente, vamos capacitar as demais áreas. Então eu acho que isso se combina, e na área da saúde a parte assistencial é menos complicado o engajamento das pessoas novas do que nas partes administrativas, porque querendo ou não a saúde foi se burocratizando muito por conta das necessidades administrativas, né? E essa é uma reclamação constante também dos nossos colaboradores. Falando nisso, quais vocês veem que são as maiores dificuldades para a adoção efetivas desses treinamentos? Acho que tem uma questão, tempo disponível, que as instituições elas precisam pensar de forma coletiva, corporativa. A instituição, olha, ela quer que o profissional esteja com aprendizado contínuo, ela quer que o profissional se capacite, né? Mas ela cria mecanismos, espaços para que essa pessoa possa atingir isso dentro do ambiente de trabalho. A gente conhece que muitas empresas não têm isso. Olha, eu exijo que você se capacite, mas você vai se capacitar na tua hora de lazer, né? É muito comum isso daí. Agora, quando você cria, então quando a gente fala, e eu estava falando de criar cultura dentro das empresas, é que esta cultura ela esteja realmente dentro da quantidade de horas, da jornada de horas dessas pessoas, que elas possam sim se capacitar, porque isso não é um custo, é um investimento que se está fazendo nas pessoas e na aderência, muitas vezes, de processo de trabalho, né? E quantas vezes a gente, numa mudança de um processo de trabalho, a gente não ouve, né? Puxa, já tentamos isso várias vezes, não vai funcionar. E aí? Por que não funcionou? Alguém mediu? E aí como é que a gente faz? Será que na terceira tentativa, com mudar, sei lá, alguns valores, algumas variáveis, isso não vai dar certo, né? E isso é a busca constante que a gente chama de melhoria contínua, né? Mas a melhoria contínua, ela precisa das pessoas estarem engajadas nesse propósito, né? Então, de novo, o grande desafio é esse engajamento. E dentro dos hospitais, das instituições, criar esses espaços para que isso aconteça. Acho que tem uma frase que o meu head de inovação fala constantemente lá no hospital, que é assim:
a maior parte das inovações dão errado, mas as organizações que não inovam morrem. Então, isso vale para a capacitação também. Às vezes o modelo de capacitação precisa mudar, o como a gente vai capacitar, o que a gente vai capacitar. É um processo contínuo, constante. Às vezes um problema hoje da organização não vai ser o problema do amanhã ou de daqui a algum ano. Mas assim, se você não capacitar, a tendência de você ficar para trás ou de você perder qualidade nos seus processos e nas suas rotinas, ela é, assim, quase uma segurança de que isso vai acontecer, sabe? Então tem alguma... Eu acho que assim, dentro disso, você vê assim, né? Eu tinha um amigo que tinha uma frase que ele tinha no e-mail dele, que ele falava assim, né? Que as políticas institucionais, elas comem a tecnologia no café da manhã, né? Então, as boas práticas, tudo que você vai colocar, então passa por uma boa política de gestão. Então, o gestor, ele precisa estar alinhado, ou seja, a instituição como um todo, ela precisa estar alinhada. Olha, se eu quero qualidade, se eu quero eficiência, eu quero redução de custo, bom, eu quero aumentar a margem, enfim. Como é que a gente faz essa mágica? As pessoas é que vão proporcionar. A instituição não é uma instituição, não é um... Não é um ser que tem... Um ser. Não, são as pessoas que têm que estar motivadas, preparadas para que façam a transformação. Então, essa transformação vem de novo das pessoas. Então, cuidar dessas pessoas, motivar essas pessoas, dar oportunidade para que cada uma delas, como o exemplo de novo, né, de uma pessoa com muito tempo de casa, ela possa continuar aprendendo e repassando conhecimento. Isso é sensacional, né? Mas a gente precisa motivar e criar mecanismos para que isso aconteça. A instituição só vai aprender através de pessoas que estejam aprendendo, né? Perfeito. E aí você Perfeito. gera essa cultura. Gente, estamos encerrando aqui. Luiz, Kitaka, mais uma vez, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Acredito aí que gestão do conhecimento, desenvolvimento, treinamento tem margem para muita conversa, mas todos que não conseguiram acompanhar podem acessar o QR Code, que a gente vai enviar todos os conteúdos exclusivos para vocês. Então, muito obrigada por nos acompanhar aqui, espero que tenham gostado. Sigam conosco, porque a gente tem mais 2 edições do podcast no dia de hoje e também a gente segue com edições no dia de amanhã. Se você curtiu esse encontro, siga a Pixium no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, porque a gente está sempre trazendo por lá novidades e conteúdos. Obrigada, Kitaka, obrigada, Luiz. Conto com vocês aí para a gente seguir discutindo esse tema em outros momentos. Eu sou apaixonado pela educação, né? Fui professor durante muito tempo. Eu acho que assim também a gente não deixa de ser professor, a gente deixa de atuar só em algumas coisas. Então, saúde e educação para mim são essenciais. E aí, como eu sou um profissional de tecnologia também, então tecnologia, educação e saúde para mim faz todo sentido. Pois é. Então conte sempre comigo. Eu agradeço muito o convite. São temas de extrema relevância, eu adoro estar compartilhando e aprendendo, porque nesses bate-papos a gente aprende muito, muito mais do que às vezes a gente pode contribuir. Então, agradeço muito a paciência de vocês aqui e muito obrigado. Também só tenho a agradecer, foi uma boa troca, com certeza aprendi bastante e espero eu poder passar um pouco do conhecimento que a gente teve no Pequeno Príncipe nos últimos anos e que eu também pude participar um pouco. E não adianta, né? Quando a gente está próximo de pessoas que fazem melhor e são os expoentes na sua área, tem uma tendência da gente absorver um pouquinho e ser melhor também todos os dias. Sobe a régua. Então, o que a gente puder compartilhar, pessoas que ficaram interessadas com qualquer parte, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e a gente está super aberto para compartilhar o que a gente faz por lá sobre esse tema ou qualquer outro. Também queria deixar à disposição aqui a EduCorp, né, a Escola de Educação Corporativa da Unicamp. A gente está de portas abertas para que a gente possa trocar ideias, né, e dentro desse conceito, desse contexto de educação continuada dentro da área de saúde ou mesmo nas áreas administrativas dos hospitais, das instituições, né? A gente tem parceria com vários órgãos do governo, outras universidades.
Então a gente está aberto também para, se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, estou à disposição também. Perfeito, muito obrigada. Obrigado. Obrigado.